Boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais uma vez fazendo aquilo que as pessoas acham que é um absurdo, as pessoas não entendem. Vocês vão para a praça, quem é que quer ouvir vocês falarem? As pessoas ouvem, as pessoas estão falando, as pessoas se comunicam, as pessoas respeitam. Nós estamos aqui, somos parlamentares com muito orgulho. Nenhum de nós aqui tem preocupação com Lava Jato, com Lava Nada. A nossa preocupação é em vir aqui prestar conta. A nossa preocupação é dizer para as pessoas que é possível fazer política com ética, com honestidade. É possível fazer política mostrando o trabalho que se faz, não fugindo à discussão. Mas aqui do Rio de Janeiro, nós estamos passando, não adianta se falar em outro assunto hoje, não adianta falar em educação, não adianta falar em transporte, não adianta falar em saúde. Aqui no Rio de Janeiro, o assunto do momento é a violência. Violência que continua muito grande nas comunidades. Violência que mata crianças dentro das comunidades carentes. Violência que mata as pessoas em todas as comunidades. Mas que quando acontece um fato na zona sul da cidade, na Lagoa Rodrigo de Freitas, aí causa para a opinião pública, causa para a televisão algo que ainda tem que se ouvir o secretário de Segurança falar esse absurdo, uma declaração absolutamente infeliz, e que não é possível aceitar isto na Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu imaginava que ele achasse que era impossível acontecer isso em qualquer área da cidade, até na Lagoa Rodrigo de Freitas também, mas em qualquer área da cidade. E o que nós estamos vendo aí é que esse fato que é rotineiro. Eu participo, Léo, das reuniões do Conselho Comunitário de Segurança Pública de várias áreas da cidade. Há um mês atrás, esse conselho se reuniu lá na Zona Sul. O comandante do batalhão da Zona Sul, que é o 23º, já mudou umas 3 ou 4 vezes. Quando tem alguma coisa na praia, que sai na televisão, tem uma corrida, roubar uma opção de pessoas na praia. Primeira providência, derruba o comandante do batalhão, derruba o delegado da área, ela tem 3 delegacias na área, pelo menos 3 delegados por cada 6 meses são trocados na área para tentar responder à violência que aparece na praia e que aparece na televisão. Porque o grande problema é o que aparece na televisão para eles. E o que a gente está vendo nessa reunião lá? Há um mês atrás, os moradores de vários bairros, da Associação do Jardim Botânico, que é uma associação que se reúne, que trabalha bastante, o pessoal da Associação de Moradores de Ipanema também é outra associação que participa de reuniões, a comunidade participa muito lá, a Associação de Moradores de Selva de Pedra, que é um conjunto que tem ali do lado do campo do Flamengo, todos eles levaram documentos, entregaram documentos ao então comandante do 23º Batalhão, aos delegados da Gávea, delegado do Leblon, delegado de Copacabana, afirmando da dificuldade que havia não só na Lagoa, mas em outras áreas da cidade, o aumento cada vez maior daquilo que acontece nas comunidades, aquilo que está acontecendo na Ilha do Governador, aquilo que acontece ontem, motorista de um dos membros aqui da Câmara que trabalham para o governo, motorista do assessor parlamentar do governo na Câmara, foi assaltado em Olaria, levou um tiro aqui na coluna, está lá paraplégico no Hospital Getúlio Vargas. Isso acontece todos os dias, mas quando acontece ali na Zona Sul, aparece a televisão, dá esse aumento todo. O que a gente está tendo ali? Acabou de acontecer agora mesmo, eu vim ouvindo no carro, mais uma pessoa foi esfaqueada agora aqui, perto da casa do Léo. Uma chilena, acabou de ser esfaqueada e a bicicleta roubada na Praça Paris. Ou seja, esses fatos vão acontecendo todos os dias. Você não pode imaginar e nem acreditar que nós vamos ter um policial militar por cada cidadão da cidade. É impossível. Que mudar, trocar, baixar, mexer na maioridade penal será a solução do problema? Claro que não. Esse menino que foi supostamente, eu tenho dúvidas se foi ele realmente que enfiou a faca no médico lá na Lagoa, tenho dúvidas, acho que a polícia pegou o primeiro que tinha alguma coisa e está forçando de alguma maneira para dizer que foi ele, para dar uma satisfação à sociedade. Esse menino já roubava a bicicleta da Lagoa há 5 anos atrás. Com 11 anos, ele já roubava a bicicleta da Lagoa. O que isso serviu? O que a sociedade fez? O que os governos fizeram para tentar corrigir, consertar, ajudar esse menino ou a família? A outra clamor popular é: vamos chamar o pai e a mãe que são responsáveis por isso. Esse menino há muito tempo já não vê pai e mãe. Ele já está vivendo sozinho há muito tempo. O que nós precisamos discutir é exatamente isso.
Provavelmente esse menino, na comunidade onde ele mora, que é Manguinhos, ele não teve escola, não teve vaga na escola, ele não teve como ser atendido com seus irmãos, que deve ter muitos irmãos. Nós estamos vendo que essa situação continua a mesma, enquanto na cidade do Rio de Janeiro nós temos orientação para muitas mulheres e a gravidez na adolescência vem diminuindo. As mulheres da Zona Norte, da Zona Sul, fora das comunidades carentes, vão tendo menos filhos, são orientadas, não tiveram ligadura de trompa, foram orientadas, têm sido orientadas, têm facilidade para ter orientação. Enquanto isso, nós temos hoje um aumento cada vez maior do número de mulheres, meninas com menos de 17 anos grávidas, em gravidezes muitas vezes absolutamente impossíveis. Meninas de 12 anos engravidou, o que você vai fazer? Qual é a conduta? Evitar que essas meninas tenham filhos, fazer o quê? Ligando a trompa? Não, claro que não. É orientando, é tendo um trabalho na escola, é tendo um trabalho no programa de saúde da família, orientando essas meninas da gravidade, do problema que será uma mulher com 12 anos ficar grávida. Então, é um problema gravíssimo. É uma gravidez de altíssimo risco. Não é dessa maneira que vai se mudar, mas esse é o quadro que nós temos na cidade. A criminalidade na cidade, e cada vez apresenta mais gente com menor idade, e exatamente por isso essas crianças estão sendo levadas e controladas cada vez mais pelo tráfico de drogas. Basta você viver, passa durante o dia numa comunidade, vai à Rocinha durante o dia, às 11 horas da manhã, no horário de escola, você vai ver diversos meninos que já não estão mais com o pai e com a mãe, num botequim, bebendo alguma coisa. Você vai ver esse menino na rua, junto ao traficante de droga. Ou seja, esse menino perdeu totalmente. O Estado não está disputando mais ninguém. O Estado perdeu a juventude, exatamente por quê? Porque não tem trabalho para isso. O que faz os nossos abrigos? Por que o menino é preso, é apreendido no menor de idade e não fica mais do que horas naquele lugar? Ou esse menino ficou 2 meses apenas internado num órgão para menores? Porque lá é um local apenas para ele piorar mais ainda o que ele já fez. Visitem aquelas pessoas que nunca conheceram, vão visitar um dia um local onde ficam os menores, aqui no Rio de Janeiro. Existem vários locais. Procure saber o que a Secretaria de Assistência Social aqui do Rio de Janeiro faz ou consegue fazer. Muito pouco, quase nada. Nós temos uma quantidade enorme de crianças nas ruas dormindo. Basta passar por aqui, todas as marquises da Caixa Econômica, a marquise aqui do Banerj, passe aqui depois das 17, 19 horas, 20 horas, várias crianças com ou sem pais dormindo por aqui. O que a sociedade tem feito para fazer isso? Mudar mexer na maioridade penal, achar que vai conseguir fazer isso, vai ter que mexer, vai ter que começar a mandar prender criança na barriga da mãe, porque você vai ter problemas gravíssimos em relação a isso. As mulheres, muitas vezes grávidas, sem condições de fazer o pré-natal. A sociedade tem que entender que ao invés de banco dentro de um presídio, banco numa escola desse tipo, você tem que aumentar o número de bancos escolares. Você tem que fazer com que essas crianças possam ir à escola, que elas possam se manter na escola, entendam o que é hoje o ensino para um menino que mora numa comunidade carente, em que ele tem durante o ano pelo menos 6, 7 vezes suspensão das aulas, porque houve tiroteio entre a polícia e os traficantes de droga da sua área. Entendam o que é formar uma criança dentro de uma comunidade onde os pais, pai e mãe, muitas vezes não veem essa criança, estão trabalhando, onde não tem creche para essa criança ficar. Procure nas comunidades, nas grandes comunidades, como a Maré, como o Alemão, como a Rocinha, procure a quantidade de creches para que essa mãe que trabalha e que muitas vezes é a mãe sozinha, sem o pai dessa criança, como é que ela vai para a escola? Como é que ela vai deixar o seu filho na escola se não tem escola? Se a creche, se a escola de desenvolvimento infantil não abre porque houve briga entre o tráfico de drogas e a polícia. Ou seja, nós estamos numa situação gravíssima, que é preciso que a sociedade entenda que não é um caso de polícia. Não é prendendo que vai fazer isso, não é matando. Menino de 10 anos roubou um cordão da mulher em volta, na frente da Mangueira. Menino de 10 anos, com mais um outro de 11 anos, isso há um mês atrás. O que essa criança vai fazer presa em algum lugar? O que significa autorizar essa criança a ter a sociedade a largá-lo em algum lugar? Porque é isso que a sociedade quer. Bota numa prisão e deixa lá. Nós precisamos entender que é responsabilidade nossa. Enquanto não pensarmos que a escola tem que aumentar o seu tipo de trabalho, que a escola tem que reter essa criança lá dentro com qualidade, colocá-la para aprender, formar, ajudar a família que não tem condição de formar essa criança que está trabalhando, é que essa criança entenda que é importante. Que ela não veja no traficante seu grande ídolo, que ela veja o grande ídolo naquelas pessoas que trabalham, naquelas pessoas que mostram o seu professor, que sempre foi seu ídolo. Que as crianças, hoje vocês não imaginam a quantidade de agressão que os professores têm tido em escolas.
Por quê? O professor não é mais o ídolo dessas crianças, e precisa ser, mas o professor não é o ídolo do governo também. O professor maltrata, o governo maltrata o professor. Nós precisamos entender que a discussão sobre a violência, cada vez mais menores metendo a faca, metendo a tesoura na rua, não é uma discussão para a polícia resolver. A sociedade tem que resolver isso através de uma outra maneira. É com a educação, não é com mais polícia, é com mais educação, investindo imediatamente para que esse resultado seja o mais rápido possível. Eu espero que a sociedade entenda isso. Essa febre, ouvir o governador do estado reclamar que o desembargador solta, a polícia prende. Ouviu o Beltrame dizer que não era possível que isso acontecesse na Lagoa. Não eram esses os discursos que nós queríamos. O discurso que a gente imagina é que essas autoridades tenham responsabilidade de assumir a responsabilidade e a decisão para esses problemas, que é exatamente isso. A sociedade precisa cobrar mais escola, não é cobrar mais polícia. E com mais polícia, mais gente vai morrer. Muito obrigado.